Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então preste bem atenção, né? Você já ouviu falar em Charles Darwin, que foi um naturalista britânico que teve aqui na América do Sul, especificamente nas Ilhas Galápagos, ali no Peru, se eu não me engano. Ele viu alguns testilhões ali, que era uma espécie de ave, sabe? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que ele chegou a uma grande conclusão, né? Porque ele já tinha ó, dentro dele uma espécie de convicção, porque sempre é assim, né? Existe uma convicção ardente dentro de cada ser humano e quando alguém ou algum grupo, alguma coisa, né, se identifica com você ou está próximo dessa sua convicção, você abraça, tá entendendo? Por exemplo, tem cara que acredita em OVNIs, tá entendendo? Por quê? Não é uma pessoa só que acredita em OVNIs, são inúmeras pessoas, porque eles, né, têm o mesmo padrão de convicção, tá entendendo? Porque dentro deles, embora que cada um deles tenha uma espécie né, de crença religiosa ou não tenha, mas existe dentro dele aquela questão em que existe vida fora da Terra. Aí quando vem alguma notícia, né, através de algum meio de comunicação, aquilo ali vai potencializar a convicção dele. E aí eles vão achar que eles estão realmente certos, que o resto do mundo está errado. Tá entendendo? Essa chama ardente, essa sassa ardente dentro de cada um de nós é que nos conduz, né, para determinados destinos. Vocês estão entendendo? Por exemplo, o que levou Moisés a subir, né, aquele monte lá e ver a sarça ardente foi a chama ardente do seu coração. Tá entendendo? Então, Charles Darwin, isso é todos os seres humanos têm isso. Por exemplo, um cara quer ser jogador de futebol, não é porque ele acha bonitinho, não só por conta do dinheiro, sabe? E porque ele acha um esporte bom. Isso vai muito por conta da chama ardente, dessa sarça ardente que conduz ele para ser aquilo, né? Então, essa sarça ardente que, na verdade, vai distribuindo os seres humanos por seus devidos setores para que eles se encontrem. O humorista vai se encontrar assim, tá entendendo? O pugilista vai se encontrar assim. O jogador vai se encontrar assim. O cientista vai se encontrar assim. O professor vai se encontrar assim, sabe? Então, são chamas ardentes que, na verdade, cada ser humano tem e que ele vai para determinado tipo de porta, sabe? Caminho, vocês estão entendendo? E Charles Darwin, ele tinha essa chama. E quando ele observou os tentilhões, ele percebeu que os tentilhões, né, alguns tinham os bicos curtos, outros tinham os bicos mais médios e outros tinham os bicos mais longos. E aí ele chegou à conclusão do que ele já tinha dentro dele como convicção que era o que? A evolução da espécie. E aí foi que ele teorizou, né? Ele criou essa teoria da evolução das espécies, inclusive criou até um livro, né? A seleção das espécies, da natureza das espécies. A seleção natural, né? Então, ele fez isso, Charles Darwin. E ele é o pai do evolucionismo, tá entendendo? E o que é o evolucionismo? São mais ou menos assim, são seres que os que tiverem mais capacidade, né, de se adaptar ao ambiente, esses vão ficar e vão existir, vão passar os seus genes para outra geração. Já os animais, os bichos, os insetos, sei lá, qualquer ser vivo que não tem a capacidade, né, de se auto-adaptar, esses aí vão ficar para trás, tá entendendo? Exemplo, tem girafa do pescoço curto, mas tinha girafa do pescoço longo.
A girafa do pescoço curto entraram em extinção. Tá entendendo? A girafa do pescoço curto entraram em extinção. Mas a girafa dos pescoços alongados, né, que conseguia alongar, conseguia elasticar seus pescoços para poder alcançar as copas das árvores e degustar lá das folhas das copas das árvores, essas permanecerão aí até hoje. Tá entendendo? Isso é evolução. Cada um evolui dentro do seu padrão. Tá entendendo? O homem ele não vai evoluir nunca de um ser para o outro. Essa evolução é louca, sabe? Não existiu, segundo a ciência, uma lacuna que preenchesse o homem e o símio. Ou seja, o homem não veio do macaco, não evoluiu do macaco, porque tinha que ter o quê? Um intermediário. Só que esse intermediário não existe, tá entendendo? Esse vácuo não existe. Essa lacuna não existe, tem que ser preenchida. Mas paleontólogo, arqueólogo, biólogo não viu em nenhum momento na história esse ser intermediário entre os símios e um mediador, né? Entre os símios, os macacos e os homens. Não existe isso. A ciência já jogou isso por terra. Mas sim, os seres humanos e toda espécie evolui segundo a sua espécie. Tá entendendo? Porque o padrão que dita isso, que Charles Darwin ele não entendia, era o padrão do DNA. O DNA que faz ser o ser segundo sua espécie. O leão ser sua espécie, o macaco ser sua espécie, sabe? O bezerro ser sua espécie, a ovelha ser sua espécie, o gato ser sua espécie. É o DNA que faz isso. O ser humano ser sua espécie, tá entendendo? Desde os tempos antigos, que a barata é barata, que o cachorro é cachorro, sabe? Que o gato é o gato, que o leão é leão, sabe? Que cada animal é seu, tá em seu próprio, assim, tá na sua própria prateleira, sabe? Você pode observar que os búfalos, né, eles andam, né, dentro de sua manada. E cada animal dentro de seu quadrado, cada animal dentro de seu setor, cada animal dentro de sua prateleira, tá entendendo? E de lá para cá, assim, você constatou que não houve mudança significativa biológica nesses seres vivos. E que realmente a Bíblia, ela está certa. Que Deus fez cada um segundo a sua espécie. Moisés escreveu isso. Tá entendendo? Mas acerca da evolução, né? Que nós vamos falar aqui agora. Aí, não que os seres humanos saiu de um macaco e virou homem e tal. Isso aí está descartado. Então preste bem atenção. Então, como eu já falei sobre a girafa, tá entendendo? Nós, ao atentarmos para as civilizações antigas, porque o berço da civilização antiga foi a Mesopotâmia. Mesopótamo, entre rios, do grego. E a Mesopotâmia foi o berço da civilização antiga. E ali surgiram alguns povos, né? Mas um dos povos mais incríveis que surgiu no mundo antigo, que influenciou eras, fez Hollywood fez filmes, tal, entraram para a revista, entraram para as sete maravilhas do mundo antigo, né? Foi o Egito, tá entendendo? Entre 3200 a.C. a 3300 a.C. foi a época dos primeiros faraós, época do apogeu, né, dos egípcios. Nessa época foram construídas as quatro maiores pirâmides aí do Egito, tá entendendo? A pirâmide chamada de Miquerino, a Gizé, a Kelpis e a Kefren. O Egito era tido como a maior civilização do mundo antigo, até então conhecido. Mas depois esse Egito vai ser superado, né, pelos babilônicos. Depois os babilônicos vai desenvolver uma cultura de suma importância, tá entendendo? E vai ser o centro cultural, político e religioso e econômico do mundo. Mas depois vai passar o bastão para quem?
vai passar o bastão para os gregos de Alexandre, que vai também dominar o mundo até então conhecido. E depois vai vir também aí, depois dos gregos, vai vir os romanos, né? E o importante é que cada império desse que surgiu deixou um legado, né? Você vê que o Egito deixou um legado aí das suas pirâmides, né? Se você for lá no Egito, ali na cidade de Cairo, que é a capital do Egito, você vai ver lá essas pirâmides que eu acabei de falar. Miquerino, Gizé, Quéops e Kefren. Aí você vai ver lá, né? Você faz o seu turismo lá, você vai ver. Se você for na Grécia, você vai ver também. Se você for na Babilônia, né? Babilônia hoje, que é o Iraque, você vai ver lá alguns escombros lá antigos dos babilônicos. E se você for no Irã, na Pérsia, você também vai ver vestígio lá, né? De algum legado lá, arcaico, algum escombro lá desse Império Persa, que hoje é o atual Irã. Mas se você for em Roma, você também vai ver o Coliseu lá, né? Um dos legados, ou seja, cada império deixou um certo legado. E esse legado mostrava a imponência, né? A grandeza, deixava assim a supremacia de desenvolvimento em que os conquistados deixou de antemão, sabe, o seu poderio superior sobre a outra nação que elas tinham vencido. Por exemplo, por exemplo, o Egito deixou o legado dos, das pirâmides, mas foi superado aí pelos babilônicos, e depois os babilônicos deixou aí o legado, né, do jardim suspenso de Babilônia, e mais tarde foi deixado para trás aonde surgiu os persas, que também deixou seu legado, né? E mais tarde surgiu os gregos, que deixou seu legado, né? Os anfiteatros lá tal. E mais tarde, copiado pelos gregos, os romanos deixou seus coliseus também ali, que está lá em Roma, né? O coliseu lá. Ou seja, cada um deixou o seu legado, mostrando a evolução da humanidade. E a humanidade foi se evoluindo, né? Foi evoluindo, evoluindo. Mas o mais importante de tudo, amigo, que agora que a gente vai entrar dentro da Bíblia, é que o profeta Daniel, ele não vê o Egito, o profeta Daniel, ele não vê o Egito como uma potência e enquadrar essa potência dentro do quadro profético dele. Quando Nabucodonosor, ele vai ter o sonho da estátua, né? Nabucodonosor de Babilônia, ele vê uma estátua. E a estátua, ela é dividida em seus pormenores, né? A estátua é dividida em seus pormenores. Por exemplo, a estátua tinha cabeça de ouro, que correspondia à Babilônia. Tá entendendo? Já depois de Babilônia, tinha o peito da estátua, que era correspondida pelo metal prata, que correspondia à Pérsia. Tá entendendo? E mais tarde vem o ventre, né? Que é a Grécia. Surge a Grécia, que destrona os persas, que tinham destronado os babilônicos, e os persas, os gregos que diga, né? Que corresponde ao ventre, né? Que tem o bronze como seu metal, eles superam os persas. Estão entendendo? E mais tarde vem aí as pernas, que corresponde a Roma. Então,
a estátua de Nabucodonosor, a cabeça, que era a Babilônia, né? O peito, que era a Pérsia, o ventre, que era a Grécia, e as pernas, que era Roma, foram, na verdade, os impérios emergentes que Deus quis mostrar a Nabucodonosor, que foi interpretado pelo profeta Daniel. E esse mesmo profeta Daniel teve o mesmo sonho em outra versão, aonde ele vai ver 4 animais, tá entendendo? E quem são esses 4 animais? O animal que corresponde à Babilônia é chamado de leão. O animal que corresponde à Pérsia é chamado de urso. O animal que corresponde aí à Grécia é chamado de leopardo. Já o animal que corresponde a Roma, ele não tem nome, sabe? Ele não tem caracteres. Daniel não conseguiu chegar a definição nenhuma. E ficou em aberto, sabe? E como nós não vivemos mais em impérios, esses impérios foram convertidos e transformados, segundo o profeta Daniel, em ciência. Tá entendendo? A evolução da ciência, a evolução científica. Vocês estão entendendo? E quais são a evolução científica? Por exemplo, Babilônia, que tem como cabeça, que é a cabeça da estátua, e tem como metal o ouro, e tem como animal representante o leão, corresponde, preste atenção, corresponde à primeira revolução industrial. As máquinas a vapor é a primeira, tá entendendo? Babilônia representa a primeira revolução industrial, tá entendendo? Ela é a cabeça e ela é o ouro, tá entendendo? Aí vem a segunda revolução industrial, que corresponde, né, à peça, que é o peito da estátua, e tem como metal precioso a prata. Então a Pérsia vai corresponder o peito, que corresponde ao animal urso, que é a segunda revolução industrial, que vai de 1850 a 1914. Vocês estão entendendo? Onde vai surgir as lâmpadas, os motores de combustível, sabe? O aço de alta resistência, tá entendendo? O início da era do automobilístico, a engenharia naval, tá entendendo? A engenharia aérea, o surgimento da metalúrgica, da química petrolífera, da eletricidade e da telefonia. Tudo isso surgiu aí na segunda revolução industrial, que corresponde à Pérsia, que corresponde o peito, que tem como metal precioso a prata, tá entendendo? Então, e tem como animal o urso. Aí é a segunda revolução industrial, já dentro do padrão da gente, tá entendendo? Que é a ciência, segundo Daniel, ia se multiplicar. Aí veio o quê? A terceira revolução industrial, né? Que tem como animal o leopardo, que representa a Grécia e que representa o ventre, e tem como metal bronze da estátua de Nabucodonosor, sabe? E nos nossos tempos podemos dizer que corresponde à terceira revolução. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, obrigou os países de forma súbita a investir na ciência. E a ciência deu um salto, tá entendendo? Entra em cena um homem chamado de Alan Turing. Você já ouviu falar em Alan Turing? Ele foi o pioneiro e revolucionista dos computadores cibernéticos. Foi ele que criou uma espécie de algoritmo cibernético que decifrou o enigma nazista, dando a vitória aos seus aliados. Tá entendendo? Depois Alan Turing, que tinha criado deixado esse legado aí, esse legado agora só vai entrar em evolução, tá entendendo? E por conta disso vai surgir a era robótica, a era cibernética,
a era eletrônica, meu irmão. Aí você vai ver agora que as máquinas, né, praticamente o transhumanismo, né, que a, a, nós podemos observar o transhumanismo aí, né, que é a interação entre máquina e o homem, tá entendendo? Mas aí foi o quê? A terceira revolução industrial, que corresponde à Grécia, que tem como parte do corpo o ventre e que tem como metal o bronze e tem como animal o leopardo, né? O leopardo foi, na verdade, a visão que Daniel teve, mas a visão de Nabucodonosor, né, na estátua, o ventre corresponde à Grécia, né? Na visão de Daniel, o ventre que corresponde à Grécia tem como animal, na visão de Daniel, o leopardo, que corresponde à terceira revolução industrial. Aí entramos então na quarta revolução industrial, né? Estamos falando de ciência. E qual a quarta revolução industrial? Corresponde às pernas de Roma, que é um monstro que, na verdade, Daniel, o profeta Daniel, não conseguiu corresponder, não conseguiu definir, não conseguiu chegar a conclusão nenhuma. É a quarta revolução e tem como metal o ferro, chamado de 4.0. Ela é extremamente assustadora. Veja o que essa quarta revolução trouxe para a humanidade e está trazendo a nível de evolução científica. Trouxe o holograma, você já ouviu falar em holograma? Procure saber o que é holograma. O holograma só existe muito por conta da ciência, da quarta revolução industrial, que corresponde às pernas, que corresponde a esse monstro, que corresponde aí, né, ao Império Romano, que na verdade é um traçado só. Só mudou as versões, tá entendendo? Cada parte da estátua ali corresponde ao império, que esses impérios correspondem aí à ciência, tá entendendo? Babilônia corresponde à cabeça, que na ciência é a primeira revolução industrial. Então, se ela é a primeira industrial, numericamente ela é chamada de 1.0. Aí você vai, agora para a Pérsia vai ser chamada de 1.2, a segunda revolução industrial. Você vai para a terceira, vai ser chamada de 1.3, né? Que corresponde à Grécia. E você vai chegar na 1.4, que corresponde a Roma, tá entendendo? Que corresponde à estátua de Nabucodonosor, que são as pernas. Nós estamos dentro dessa quarta revolução industrial, chamada de 4.0, tá entendendo? 4.0. Teve a primeira revolução que foi 1.0, perdão, a primeira foi 1.0, a segunda foi 2.0, a terceira foi 3.0, a quarta foi 4.0. Nós estamos na quarta revolução industrial e cada uma corresponde à estátua de Nabucodonosor, tá entendendo? A cabeça, o ventre, a cabeça, o peito, o ventre e as pernas. E aí, cada particularidade né, dessa estátua de Nabucodonosor, a cabeça corresponde a Babilônia, o peito corresponde aí a Pérsia, o ventre corresponde então a, a Grécia, já as pernas correspondem a Roma. Então, se você for pegar esse padrão e for dar numeração científica acerca da primeira revolução, vou tentar aqui de novo ressaltar isso. Então, a primeira revolução é chamada de 1.0, a segunda 2.0, a terceira 3.0 e a quarta 4.0. E nós estamos tramitando para a quinta agora, né? Então, nessa quarta revolução industrial, que é de assustar, que o profeta Daniel viu um monstro ali que ele não conseguiu, né, decifrar, sabe?
Então nós estamos tramitando e dentro dessa quarta revolução industrial que é chamada de 4.0. E aí temos o que? O holograma, temos a inteligência artificial que Stephen Hawking falou muito, né? Bateu muito nessa tecla aí. Temos também o transhumanismo, o metaverso, a era cibernética, o 5G, o sistema de câmeras de reconhecimento facial, a imprensa 3D, a impressora 3D, né? Impressora 3D nós temos agora, a engenharia genética, a inseminação artificial, a nanotecnologia, a biologia, sabe? Nós temos aí. E temos também a biomimética, temos também a criação de vírus ou de bactérias a nível labora, labo, a nível de laboratório, né? Perdão. Então, tudo isso aí é dentro dessa quarta revolução industrial chamada de 4.0, que corresponde às pernas de Roma, que o profeta Daniel viu na estátua e no seu sonho ele disse que era um monstro que ele não conseguiu decifrar. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, nós estamos dentro dessa quarta revolução industrial e como nós estamos falando aí, nós estamos falando da evolução, você pode observar que se hoje, né, uma empresa ela não evoluir conforme o tempo exija dela, ela vai ficar para trás. Quem não se lembra da Kodak? A Kodak ficou para trás. Tá entendendo? Nos games, quem nunca jogou videogame, você se lembra que tinha um videogame na década de 70 chamado de Atari? A Atari reinou até um certo tempo, depois veio um videogame chamado de NES, né? O Nintendinho NES, de 8 bytes, que já deixou o Atari para trás. E mais tarde o Atari, que foi deixado para trás pelo NES, mais tarde o NES vai ser substituído por quem? Pelo Super NES, o Super Nintendo. Quem nunca jogou Super Nintendo? Tá entendendo? Então, o videogame Atari ficou para trás, o NES de 8 bytes ficou para trás, e entra agora o Super Nintendo de 16 bytes, evoluído, mais evoluído do que o seu anterior, sabe? Que era, então, o videogame Nintendo, o Nintendinho, que só tinha 8 bytes. O seu sucessor em evolução foi o Super Nintendo de 16 bytes. Mas do lado de cá começa a surgir então a concorrência. Aí para bater de frente com o Nintendinho surge o quê? O Master System também de 8 bytes da Sega. E mais tarde surge o Mega Drive de 16 bytes. Só que é o seguinte, eles vão ser substituídos agora por videogames de CDs. Tá entendendo? Da terceira geração. E o que é que acontece? Entra o PlayStation, que vai reinar, depois entra o Xbox e aí está competindo com o PlayStation até hoje de forma párea, né? Um contra o outro, que estão agora reinando no mercado mundial. Coisa que quem fazia isso era a Konami, era a Sega que fazia isso. Hoje não existe mais. A mesma coisa vale também, meu irmão. Ou seja, esses videogames eles não conseguiram evoluir, acompanhar a evolução e ficaram para trás. O Atari ficou para trás, o Nintendo ficou para trás, o Super Nintendo ficou para trás. E agora é a era de quem? A era do Xbox e a era do PlayStation. E aí vamos ver até onde vai, né? Mas isso também vale, meu irmão, como eu tá falando aqui para vocês, sobre e acerca aí de, deixa eu ver, das TVs, né? Que não se lembra das TVs? As TVs, elas surgiram aí na década de 20 mais ou menos, né? E o que foi que aconteceu? Elas dominaram o mercado. As emissoras de televisão, por conta da TV, dominou em maior parte a massa humana. Mas também vai surgir então as TVs fechadas, que já com uma pessoa eram na verdade para pessoas de condições. Tinha um público específico. Esse público específico era só para quem tinha condição de assinar as TVs fechadas. Vocês estão entendendo?
Tinha as TVs abertas, que era para todo mundo ouvir, e muitas vezes as TVs eram utilizadas para cunho político e manipulação de informação. Hoje já não consegue mais fazer isso, muito por conta das plataformas digitais, né? Do jornalismo, chamado de jornalismo, tem um nome, alternativo, é essa aí. Que na verdade bate de frente aí com, hoje em dia, com essas emissoras. Muitas emissoras estão em extinção, porque entramos em uma era digital, que é essa 4.0 aí, que corresponde às pernas de Roma, e tem como um animal que o profeta Daniel não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, porque era um bicho muito feio, um monstro muito feio. Então, nós estamos aí na quarta revolução industrial, a 4.0, tá entendendo? Onde a ciência realmente se multiplicou e está assustando a humanidade. Steve Hawking mesmo ficou assustado, né? Com a inteligência artificial que algum dia pode deixar os seres humanos para trás e dominar até os seres humanos, tá entendendo? E ninguém vai conseguir guerrear contra uma inteligência que é extremamente superior aos seres humanos. Até então ela se encontra, né, nas prateleiras de ficção científica, mas muita coisa saiu, né, aí das prateleiras de ficção científica e já se faz presente no nosso mundo, né? Muita coisa saiu, muita coisa que tinha em filme, tinha em desenho, hoje em dia se faz presente, tá entendendo? Então, pessoal, a ciência, ela é sim uma extensão do poder de Deus. E o que é que acontece? Essas TV fechadas começaram a reinar e tinha um público-alvo fechado, sabe? Assim, estreito. Um público realmente único, exclusivo dela, restrito. Mas com a chegada aí do YouTube, né? Da Netflix, dos streamers e tal, essa nova era aí, fez com que tantas TVs abertas que já sofria, né? E as TVs fechadas que ganharam muito dinheiro, caísse por terra, tá entendendo? E hoje em dia, muitas TVs fechadas que tinham público-alvo, elas mudou aí a sua tática e passou a perceber que tinha que distribuir o seu conteúdo para uma massa de pessoas e reduzir o custo a ponto de ficar acessível para todo mundo. Mas mesmo ela usando essa tática não adiantou, porque essa época agora, né, de 4.0, meu irmão, ela é incrível. Você nunca foi empresário, você tem um canal no YouTube. Quantos pobres tem canal no YouTube? Quantas pessoas estão saindo do anonimato e se tornando rico? Você vê Luvas de Predeira aí, esse menino aí, daqui do Nordeste, né? Daqui da Bahia. Você vai ver Cabelene, um africano que foi para a Itália e perdeu o emprego e com seu jeitinho se tornou mundialmente famoso. São pessoas que estavam no anonimato, ninguém conhecia, hoje está ganhando muito dinheiro. É isso, meu irmão, o poder da internet. A terra seria cheia do conhecimento de Deus, está escrito em Abacuque 2, versículo alguma coisa. A ciência se multiplicar, Daniel está se referindo que aquela estátua lá representa as 4 revoluções científicas que, na verdade, ia fazer com que a humanidade desse um salto, evoluísse, né? A primeira revolução industrial foi as máquinas a vapores, a 1.0, depois veio a segunda, a 2.0, depois veio a terceira, a 3.0, estamos agora na quarta, que é extremamente assustador, que nem Daniel conseguiu. Aonde é que isso vai parar? Tá entendendo? Agora nós estamos aí prestes a terraformar Marte. Estamos prestes a colocar chips aí na nossa memória, né? Chamado neurochip. Imagine bem, você tem um neurochip e você esquece de uma conversa, você esquece de alguma coisa. Isso já não vai mais acontecer, porque tudo que você pensar vai ser armazenado. E quando você quiser, você desarmazena e você pensa e reconstrói tudo aquilo que você tinha esquecido. Tá entendendo? E aí você tira de dentro da cartola aquilo que muitas vezes deu uma espécie aí de esquecimento. Muitas vezes você está conversando alguma coisa com alguém ali e repentinamente você esquece. Com chip,
implantado na sua mente o neurochip, isso não vai ser possível. E ainda vai potencializar a sua inteligência. Ah, isso é do diabo, né? Ciência nunca foi do diabo. O sistema religioso ficou andando e dizendo que essas coisas eram do diabo e eles usam essas coisas até hoje na cara dura. Sim, na década de 80 e 90, muitos pastores do sistema religioso ficou dizendo que o código de barra que eles encontraram isso só no meio deles. Que o código de barra, por que no meio deles? Porque assim, o budista tá cagando para isso. O muçulmano tá cagando para isso, sabe? O católico tá cagando. Mas no meio do protestante surge tanta teoria louca, meu irmão, que foi abraçada. Surgiu que o código de barra, né, dos alimentos era a marca do anticristo. Mas era a marca do anticristo, mas só que os pastores não deixou de fazer suas compras. E nem os membros também. Tá entendendo? Aí depois surgiu os cartões de crédito, né? Que era a marca da besta também. Isso aí nunca existiu, marca da besta nunca existiu. É criação e balela desse povo. Que fica fazendo barulho na mente de um povo incauto. A Bíblia diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A ciência é uma extensão do poder de Deus. Isso fique bem claro. Tá entendendo? E aí surgiu o cartão de crédito e muitos pastores aí usaram essa agora nova modalidade para dizer que era do anticristo. Antigamente era os códigos de barra, agora é quem? Agora, meu irmão, na verdade aí os os cartões de crédito. E muitos pastores usam até hoje cartão de crédito. E agora eles vão ser obrigados a usar se quiserem manter seus patrimônios, seus status, seu poder. Você se lembra de Babilônia? Vamos voltar lá para Babilônia, de Nabucodonosor. Babilônia, ela é uma potência que ela vai emergir porque Deus quis que ela emergisse e se tornasse potência. Porque Deus já tinha mostrado isso a quem? Deus já tinha mostrado ao profeta Daniel. Tá entendendo? E não tinha muito o que fazer. Mas os príncipes de Israel, os oficiais de Israel, chegaram para o rei de Israel e disseram: não se renda à Babilônia. Por que não se renda à Babilônia? Porque assim, lá eles não queriam perder os status deles, as mulheres deles, as glórias dele, a fama dele, tá entendendo? Tudo que ele tinha lá, sabe, a nível elevado e financeiro, os seus cavalos, os seus anéis, as suas vestes talares, tá entendendo? Os seus glamour, as suas honras e ser levado cativo para uma terra estranha, que era a Babilônia. E lá eles iam perder absolutamente tudo, iam viver de formas comuns. Imagine para um rei que manda, desmanda, de repente está no meio do povo ali, ó, de forma comum, ninguém mais respeita o rei. Mas pelo menos ele ia salvar o quê? Segundo Jeremias, a alma dele, ou seja, a vida dele, a existência dele. Não só ele, mas toda aquela cúpula ali. Mas o que foi que aconteceu? Eles não aceitaram. Tá entendendo? Eles não aceitaram. E aí Jeremias, que foi o profeta enviado por Deus, ele pediu, né, encarecidamente que o povo se rendesse aos babilônicos, a Nabucodonosor. Mas a resistência, a resiliência dos reis, muito por conta dos oficiais e dos príncipes, né, e dos falsos profetas, trouxe destruição para o povo. Todo o povo foi destruído, aí levado cativo e tal. Foi primeiro uma leva, depois foi a segunda leva, acabaram com a cidade toda, deixaram a cidade em escombro. Nabucodonosor passou a espada em todo mundo, muito por conta de quê? Da soberba. A Bíblia diz bem assim, ó, que a altivez de espírito precede a ruína. E o que foi que aconteceu? Hoje em dia esses pastores estão aí nessa mesma situação, dizendo que cartão de crédito era do diabo, hoje já não é mais. Eles não estão mais com esse discurso, mas agora estão com um discurso modificado que vão usar. A hipocrisia está aí, tá entendendo? O golpe está aí. Porque assim, ó, o cara vai dizer para você que se você colocar o microchip em você, né? Você é a marca da besta e você vai para o inferno, mas só que já tem discurso de Silas Malafaia, de R.R. Soares, de Valdomiro Santiago,
de Paulo Júnior, aquele que é extremista islâmico, religioso, cristão, né? Entre tantos outros agora, que fica metendo pau nessa nova revolução industrial aí que nós estamos. Você vê que quando Jesus ele nasce dentro de um padrão, de um governo humano. E Jesus, né, ele viveu a vida dele, pô. Jesus não estava nem aí, sabe? Ele veio fazer a missão dele. Isso que nós temos que fazer, nossa missão. Não é ficar preocupado com o chip, neurochip, que peregrina de chip e tal. Isso aí, meu irmão, é a extensão da ciência, não tem como evitar, meu irmão. A ciência, ela é isso, a ciência, ela sempre vai dar esse salto. Sempre vai dar esse salto, tá entendendo? O que é que acontece? Acontece, meu amigo, que esses pastores que são defensores rendos aí de não colocar o chip, né? Não colocar assim, não. Eles são os primeiros a colocar. Como Silas Malafaia deixou isso bem claro. Mas por que ele falou isso? Porque ele não vai querer perder dinheiro, meu irmão. Tá entendendo? É a mesma coisa para você fazer parte da sociedade brasileira, você tem que ter o quê? O CPF. Se você não tem um CPF, você é um ser humano, um bicho, você é um ser segregado social, sabe? Porque você tem que morar no meio de bicho, de mato, sabe? De animais, da selva amazônica. Você é um ser humano, você não é isso. Tá entendendo? O que que acontece? Acontece que esses caras tratam os seres humanos, né? A massa que eles regem, como objeto, como um banco, como isso, como aquilo. Mas eles mesmos vão colocar o chip, que não tem mal nenhum nisso. É a extensão da ciência, meu irmão. Você vê que quando Jesus nasce, Maria, ela vai fazer, e José vai fazer uma obrigação, né, a mando de imperador. O imperador César, ele obriga o censo, levanta o censo e teve que fazer. E Jesus, né, ele foi levado para poder os pais dele fazer o censo, porque o imperador queria saber quantas pessoas tinham no império, porque sempre fazia esse censo. Ou seja, Jesus estava dentro de um padrão de governo humano. E ele não fugiu desse padrão. Ele não disse que esse padrão era do diabo, disso e aquilo. A mesma coisa, nós estamos dentro do padrão governamental a nível mundial e a nível também brasileiro. Nós não podemos fazer nada. Se a ciência está chegando, está nos trazendo aí facilidades, como hoje você tem coisa que o imperador não tem. Por exemplo, o imperador não tinha um ventilador, não tinha um ar-condicionado, não tinha um carro. Tá entendendo? O imperador não tinha nada disso, meu irmão. O imperador andava de carruagem. Hoje em dia, você pode ver um cara hoje em dia andando de carro, um cara comum andando de carro. Então nós hoje temos muito mais coisas do que o imperador antigamente. Tá entendendo? Fruto de que da ciência, Daniel falou isso, que a ciência é se multiplicar. Então não fique falando mal da ciência, que a ciência é uma extensão de Deus. Se o neurochip chegar e outras coisas chegar, isso aí não é do diabo. O do diabo é os pastores pegar as irmãzinhas lá e merendar. Tá entendendo? Com muitos deles tem várias amantes aí não é do diabo. Tá entendendo? E as irmãs tudo inocentes sendo merendadas não é do diabo também. Tá entendendo? Então é isso aí que me revolta, pô. Essa hipocrisia, Jesus chamou esse povo de hipócrita. Também só é no meio dos protestantes mesmo, que no meio dos muçulmanos, no meio dos budistas, no meio dos hinduístas, não existe essa bagunça. Até porque eles têm outra espécie de mentalidade. Então a ciência vai vir, vai se estabelecer. O anticristo não existe, muito por conta que eu já falei aqui a vocês. Não existe por conta, né? Nunca vai haver esse governo único. O único governo único que existe é o governo de Deus. O governo soberano de Deus. Esse sim existe. Tá entendendo? Mas todo homem que tentou governar o mundo por um todo, como fez o Egito, como fez os assírios, como fez os babilônicos, como fez os persas, como fez os gregos, como fez os romanos, como fez aí o Império Britânico, depois o Império aí Habsburgo, com uma de suas vertentes aí na Rússia, outras vertentes se vê aqui para o Brasil, que colonizou o Brasil, os lusitanos, chamados de portugueses.
com Dom Pedro I, nenhum desses impérios permaneceu vivo. Eles entraram em extinção e colapso. Tá entendendo? Então, pessoal, pare de ignorância. O mundo é uma complexibilidade, é um barril de pólvora. O mundo é um interesse. Quando você vai para a ONU ali, é a mesma coisa que você ir para Brasília, naquele meio parlamentar ali, onde tem hora que um se choca com o outro, um vai se degradando com o outro, um vai brigando, um vai sendo namoro com o outro. O mundo é isso, é uma política. Política você tem dentro de sua própria casa, meu irmão. Aonde você guerrear com seu irmão, fica a favor de sua mãe, seu pai fica a favor de seu outro irmão, isso aí já é política dentro de casa, uma divisão. Essa divisão não veio por conta de você, veio por conta de Eva. A Eva trouxe a morte e a divisão aqui para a terra, meu irmão. Tá entendendo? Então, você pode observar que Jacó, ele era protegido pela mãe. Já Esaú era protegido pelo pai. Né? Jacó teve 2 filhos. Jacó, né, teve 2 filhos. Não foi Jacó, meu Deus? Deixa eu tentar me lembrar aqui. Não, Jacó não. Isaac teve 2 filhos, perdão, pessoal. Isaac teve 2 filhos, né? Quais foram os filhos de Isaac? Teve Jacó e teve Esaú. Você vê que Jacó, ele era abraçado pela mãe. Já Esaú era abraçado pelo pai. Olha a divisão. Tá entendendo? Olha a política. Olha a esquerda, olha a direita, olha a direita, olha a esquerda. Tá entendendo? Então, só que a Bíblia tinha predestinado que o maior ia ser dominado pelo menor. Romanos fala isso lá em Romanos. Paulo fala sobre isso. E ele não tinha muito o que fazer e realmente aconteceu como Deus queria. A ciência e a extensão de Deus, ela vai se expandir, não tem que faça ela parar mesmo. Chip vai vir, não sei o que é importante. Já disse a você, anticristo não existe. Tá entendendo? Porque não existe como dominar o mundo. O mundo tem uma só dualidade, esquerda e direita. Tá entendendo? Também não existe não existe também essa questão aí, né? Do anticristo, né? Desse chip aí, dessa volta de Jesus, que Jesus vai voltar. Essas coisas que esse sistema criou, joga isso tudo no lixo. Acredita nas promessas de Deus em sua vida, meu irmão. É as promessas de Deus que vai prevalecer na sua vida. É a promessa de Deus que vai, na verdade, fazer jus em sua vida. Não é essas balelas que esses caras andam criando aí, o sistema cria e fica dando de beber a todo mundo. Tá entendendo? Confie em Deus e nas promessas dele. Foi assim que Deus fez. Deus cumpriu a promessa na vida de José, na vida de Jó, na vida de Abraão, na vida aí de Davi. E aí Deus foi cumprindo, né? Acredite nas promessas, tá entendendo? A ciência é uma extensão de Deus, não tem como fugir dela, tá entendendo? E não fique com medo desses teoremas aí criados pelo sistema religioso que fica criando o anticristo, né? A volta de Jesus, o arrebatamento, tudo isso é balela. Nada disso existiu na época de Jesus, tá entendendo? Vai existir tudo por agora, por um tempo da agora em diante. Que Deus continue nos abençoando.